Os gregos venceram! Os gregos venceram! Venceram a guerra! Será? Bom, no vídeo de hoje, Dido e Enéas, um dos mais emblemáticos romances de todos os tempos. Mas não é um romance entre duas pessoas quaisquer. Não. Os dois foram responsáveis pela fundação de duas civilizações poderosíssimas. Mas o que acontece quando um ama mais do que o outro? Ou quando as duas pessoas têm objetivos diferentes? Será que o amor aguenta? Bom, eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, e te convido para você deixar o seu like e se inscrever, porque isso ajuda muito o canal. Dizem que as histórias elas são contadas sempre pelos vencedores, mas hoje a história é através dos perdedores da guerra. Será mesmo? A história de hoje começa na noite mais terrível para os troianos. É a fatal noite do cavalo de Troia, que foi um presente dado pelos gregos para os troianos, mas que, na verdade, foi uma estratégia dos gregos para vencer a guerra, porque o cavalo de madeira que os troianos trouxeram para dentro de seus muros era oco, e dentro tinha soldados gregos escondidos e armados, que capturaram à noite a cidade de Troia, quando a maioria dos habitantes, inclusive os soldados, estavam dormindo ou bêbados pela comemoração da suposta vitória da guerra. Mas havia um homem, o Enéas, que não bebeu e se preparou para enfrentar os gregos. O Enéas, durante o cruel massacre, ele conseguiu fugir de Troia. O pai dele, o Anquises, estava muito velho para caminhar com rapidez, então o Enéas fugiu carregando seu pai nos ombros e segurando a mão de seu filho, e sendo seguido pela sua esposa. Mas na correria e confusão, a mulher de Enéas sumiu. Enéas, seu pai, seu filho, depois de muito caminhar, chegaram ao porto. E lá encontraram muitos fugitivos de guerra, que se colocaram prontamente sob o comando de Enéas. Mas cadê a mãe de Enéas? Bom, a mãe de Enéas é nada mais, nada menos que Vênus, Afrodite, que ficou ao lado dos troianos e, lógico, vai ajudar Enéas e seu povo na fuga. Enéas e os derrotados troianos embarcaram em busca de uma nova terra para construir sua cidade. Primeiramente, eles pararam na costa da Trácia, mas quando chegaram lá, o Enéas arrancou um arbusto da terra que começou a sangrar. Aí, vendo aquele sangue saindo do arbusto, o Enéas ficou assustado. Mas de repente ele ouviu uma voz da terra que dizia: Enéas, Enéas, sou eu, o teu conterrâneo Polidoro. Eu fui assassinado com muitas flechas nesse local onde nasceu esse arbusto regado com o meu sangue. Aí o Enéas se lembrou que o Polidoro foi um jovem príncipe troiano que foi mandado para a costa da Trácia para fugir dos horrores da guerra. Mas o arbusto contou que o rei que deveria protegê-lo o assassinou e ficou com as suas riquezas. Aí o Enéas julgou que aquelas terras eram amaldiçoadas. Então, eles deixaram a costa da Trácia e seguiram viagem e passaram por vários lugares, enfrentaram monstros, inimigos, tempestades, até que chegaram à costa da África. Dido era filha do rei Belo do reino de Tiro, irmã de Pigmalião, que ficou no lugar do pai quando ele morreu. A Dido era casada com um homem muito, mas muito rico. Mas o irmão da Dido, o Pigmalião, o matou para ficar com a riqueza. Só que a Dido conseguiu escapar de Tiro e salvar o tesouro do marido, contando com a ajuda de amigos que se dividiram em vários barcos, enganando Pigmalião. Dido e os outros barcos navegaram fugindo até chegar a uma nova terra, onde decidiram fundar uma nova cidade. Só que essa terra já estava habitada. Aí o que fazer? Bom, então a Dido disse aos nativos que queria somente um pedaço de terra abrangida pelo couro de um boi. Aí os nativos aceitaram e Dido mandou cortar o couro de um boi em tiras muito estreitas. E assim ela conseguiu cercar uma grande extensão de terra e lá construiu uma cidade fortificada. Em torno desse forte ergueu-se a cidade de Cartago, que fica na costa norte-africana, bem em frente à Sicília.
Cartago, governada por Dido, foi crescendo até se tornar uma cidade próspera. E foi justamente neste período de prosperidade que chega a Cartago, governada pela bela rainha Dido, Enéas, com seus derrotados troianos em busca de uma nova terra para construir uma nova cidade. Dido recebeu Enéas e os troianos de braços abertos. Ela disse: estando eu mesma familiarizada com o sofrimento, eu aprendi a socorrer os infortunados. Bom, e assim se seguiram festas e jogos para dar boas-vindas aos estrangeiros. Durante as festas, a rainha Dido pedia ao herói troiano Enéas que contasse sobre os acontecimentos da guerra e da fuga deles. O Enéas, que era um brilhante narrador, contava tudo o que havia se passado. Dido, ao ouvir as façanhas e aventuras de Enéas e seus companheiros, foi se apaixonando perdidamente por ele. Aí o Enéas, por outro lado, também correspondia à paixão de Dido. Enéas, em Cartago e em companhia de Dido, estava muito feliz, pois achava que finalmente havia encontrado uma nova terra para seu povo, um novo lar para si e uma nova esposa. E assim se passaram meses de extrema paz e felicidade. Esses meses felizes e seguros ao lado de Dido fizeram Enéas ir se esquecendo de um sonho que ele teve que dizia que sua nova terra seria num lugar chamado Hespéria, que hoje é a Itália. E lá ele deveria construir uma cidade que se tornaria um grande império. Porém, com a vida agradável que ele estava levando, o Enéas foi se esquecendo do sonho. Mas os deuses nada esquecem. Então o Júpiter, o Zeus, manda Mercúrio, que é o Hermes, levar uma mensagem a Enéas, dizendo que ele deveria manter seu objetivo e ir atrás da terra indicada no sonho para construir a cidade para o seu povo. Bom, alertado por Mercúrio, o Enéas não teve dúvidas e se separou de Dido. A Dido implorou, fez de tudo para convencer Enéas a não partir. Ela usou todos os argumentos e tentações que dispunha, mas nada fez Enéas mudar de ideia. E depois de organizar toda a frota troiana, Enéas e seu povo partiram. A dor sentida por Dido era insuportável. O golpe recebido no peito foi duro demais e abalaram o orgulho e o coração da rainha, que subiu numa pira funerária que ela tinha mandado erguer. Lá no alto, a Dido, usando as próprias mãos, tirou sua vida e foi consumida pelo fogo. As chamas ergueram-se tão altas que os navios comandados por Enéas puderam avistá-las, e Enéas sentiu uma dor profunda no peito e presságios de desgraça. Enéas e seu povo ainda vão passar por muitas aventuras, conflitos e desgraças e sofrimentos até chegarem à sua terra, que vai ser a base para um grande império. E em cada desgraça vem à mente de Enéas a imagem de Dido. Esse império é o Império Romano, que vai dominar a Grécia. Ou seja, olhando desse ponto de vista, Troia acaba por vencer a guerra de Troia contra os gregos. Cartago, após a morte da rainha Dido, torna-se também um grande império, que por ironia do destino ou dos deuses será um dos grandes inimigos de Roma. O Enéas e a Dido possuem grandes semelhanças. Os dois foram exilados de suas terras. O Enéas de Troia e a Dido de Tiro. Ambos eram viúvos e fundadores de duas grandes civilizações, a romana e a de Cartago. Cartago, hoje em dia, é a cidade de Tunis, que é a capital da Tunísia, que fica no norte da África. Essa história ela está narrada no livro Eneida, de Virgílio, que é o grande poeta do Império Romano. Aliás, o Virgílio vai aparecer como personagem do livro A Divina Comédia do Dante Alighieri, que foi o primeiro livro lançado na Europa em italiano e não em latim. Bom, por fim, e acho que você já sabe que a expressão presente de grego é uma alusão ao cavalo de Troia. Olha, muito obrigado por chegar até aqui
no vídeo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito, muito o canal. Se você já está inscrito, não esquece de apertar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo sobre o vídeo, sobre o que você acha de se abandonar um amor para seguir um outro objetivo. Então, Evoé, e beijos e tchau!